Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Aqui quem fala é a professora Gertrudes e vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o solo e o cuidado que a gente deve ter com esse recurso natural, porque ele é de fundamental importância para a sobrevivência dos seres vivos como um todo no planeta. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o solo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as atividades agrícolas e o ambiente, pragas e cuidados com o solo. Na figura ao lado, podemos ver algumas lagartas roendo folhas de uma planta. Na verdade, elas estão se alimentando. É comum vermos lagartas se alimentando de folhas de plantas. No entanto, quando o organismo como lagarta, por exemplo, se reproduzem em grande quantidade em uma plantação e passam a causar danos, passam a ser consideradas pragas agrícolas e devem ser combatidas. Conforme a espécie e o tamanho da praga, a proporção do prejuízo pode variar. Ou seja, não é que as lagartas em si sejam uma praga. O que vai acontecer, que vai ser denominado como praga, é o excesso desses insetos em um mesmo ambiente. Quando a presença deles é de pequena quantidade, é normal. Quando ela já ultrapassa daquela normalidade, aí já passa a ser considerado praga e devem ser combatidas. Os agropecuaristas utilizam os agrotóxicos a fim de controlar e combater possíveis pragas e doenças que atacam as plantações. Esse controle garante, de certo modo, a produtividade das produções agrícolas, evitando prejuízos. Porém, é importante destacar que eles são tóxicos e venenosos. Ou seja, as lagartas em grandes quantidades, assim como outros insetos, como gafanhotos, grilos, eles danificam as plantações. E para combater essas pragas, os agropecuaristas utilizam uma espécie de veneno que muitas vezes acaba prejudicando tanto aqueles insetos, como também, se for usado de forma inadequada, podem causar danos à nossa saúde e de outros seres vivos. Então, é muito importante que a utilização desses venenos seja de forma consciente e de forma adequada. Vantagens e desvantagens do uso dos agrotóxicos. A principal vantagem do uso desses produtos é o controle de doenças e pragas. Dessa forma, o resultado apresentado é a colaboração com o aumento da produtividade dos produtos cultivados. Então, essa é a grande vantagem, porque a partir do momento que as pragas são eliminadas, a produtividade vai aumentar e o cultivo dos produtos vai ser mais vantajoso. E as desvantagens dos usos desses agrotóxicos causam o desequilíbrio ambiental e ainda o desenvolvimento de diversas doenças. O uso dos agrotóxicos, eles poluem diretamente o solo, as águas e ainda podem causar estragos irreversíveis para o meio ambiente. Isso implica no desequilíbrio dos ecossistemas, seja na fauna ou na flora. Quando o homem que faz as grandes plantações faz uso desses produtos nas suas plantações, aquele produto ele vai se infiltrar no solo, vai ser levado através da água das chuvas para os rios, que podem matar os peixes, pode se espalhar pelas florestas, matando as plantações que não tem nada a ver com as plantações que o homem fez, e isso acaba prejudicando o meio ambiente. Cuidados com o solo. Que cuidados nós devemos ter com o solo? Bom, os decompositores e o solo. Os micro-organismos, como as bactérias e os fungos que vivem no solo, decompõem a matéria orgânica, que são os restos de plantas e de animais mortos, liberando substâncias nutritivas no solo, que o tornam ideal para o desenvolvimento das plantas. Após vários plantios e colheitas, o solo vai perdendo a sua fertilidade e alguns cuidados devem ser tomados para que o solo
venha a tornar-se novamente fértil. É aí que entra a ação do homem. A gente não deve esperar que o solo ele se recupere por si só. Quando a gente usa ele com bastante frequência, após a retirada daquelas plantações, faz-se necessário que o próprio homem tome iniciativas e providências para que ele possa estar recuperando aquele solo. Como, por exemplo, através da adubação, que é uma prática agrícola que consiste no fornecimento de adubos ou fertilizantes ao solo, de modo a recuperar ou conservar a sua fertilidade, suprindo a carência de nutrientes e proporcionando o pleno desenvolvimento das culturas vegetais. Os adubos, eles podem ser de origem orgânica ou artificiais. Os orgânicos são aqueles compostos de estercos e restos de vegetais. E os sintéticos são aqueles produzidos industrialmente. Então, a adubação ela é uma técnica que o homem utiliza para estar recuperando ou conservando a fertilidade daquele solo que ele está utilizando para as suas plantações, para que esse solo não venha a perder a sua fertilidade e a sua capacidade de gerar plantações saudáveis por muito tempo. A irrigação. A irrigação ela é uma prática agrícola que utiliza um conjunto de equipamentos e técnicas para suprir a deficiência total ou parcial de água para as culturas plantadas. Ou seja, existem certos ambientes em que em uma parte do ano tem muitas chuvas e outras não. Nesses ambientes onde tem as plantações, para que essas plantações possam se desenvolver, há necessidade de que se aplique a técnica da irrigação para que esse ambiente fique sempre propício à plantação, sempre com água presente para que as plantas possam se desenvolver no tempo certo. A drenagem. Quando o terreno está alagado, pode-se usar uma técnica chamada de drenagem, que consiste em fazer o escoamento do excesso de água de modo que lhes dê condições de aeração, estruturação e resistência. Sempre que a drenagem natural não for satisfatória, pode-se fazer em complementação a drenagem de artificiais. A gente pode observar que existem aquelas áreas do solo em que há a necessidade de que o homem leve a água até este ambiente e também existe aqueles ambientes em que há a necessidade da retirada da água daquele ambiente, onde para levar a água ele vai fazer a irrigação e para tirar o excesso de água ele vai fazer a drenagem. Tipos especiais de plantio. Alguns solos apresentam um relevo diferenciado, podendo ser mais propício à erosão. Para quem não lembra, a erosão é o deslocamento de parte do solo através da ação da água das chuvas, onde a plantação foi retirada e o solo ficou desprotegido. Com os terrenos que possuem declive. Para preservar a integridade destes solos, existem algumas técnicas de plantio que podem ser empregadas. A gente pode observar na imagem da esquerda que tem o plantio em terraços, que é aquele plantio que faz tipo uma calçadazinha para ir plantando em partes, e também há o plantio em curvas de nível, que é aplicada em outro tipo de terreno. A plantação em terraço é naqueles terrenos que está em declive, que tem tipos descidas, para que esse solo não deslize, então ele vai sendo plantado em partes. Quebra-vento. Quebra-ventos são barreiras vegetais utilizadas para bloquear, reduzir e amenizar os efeitos dos ventos predominantes da região. Algumas vantagens são o controle e aumento da umidade do solo,
a redução de doenças e insetos prejudiciais nas plantações e o abrigo para inimigos naturais e abelhas, redução e manutenção de temperaturas. Então, essa também é uma técnica de preservação do solo. Essas foram as fontes utilizadas para a coleta do material para a produção da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre os cuidados que a gente deve ter com o solo, sobre que tipo de plantação é adequado para cada tipo de solo, cada tipo de ambiente, cada técnica que é necessária para ser aplicada em cada tipo de plantação, e que para que o solo não perca a sua fertilidade, a sua utilidade para as plantações, é necessário que tenha-se cuidados especiais com este solo. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima e abraços a todos vocês.